vou falar hoje a respeito do mendigo, né, que ficou famoso aí nas redes sociais, né, gente de todo lado postando, fazendo piada, comentando tantas coisas, né, por causa do que aconteceu, fazendo piada com a família, né, fazendo piada com o marido que é supostamente traído, fazendo piada com a moça supostamente abusadas. Nós não sabemos exatamente, não os conheço, né? E por não os conhecer também tenho dificuldade em falar, então vou me ater à palavra de Deus, ok? No final, mas quero comentar a respeito das reações, tá bom? A respeito das reações, de tudo que aconteceu. Não estou aqui para falar se A ou B estão falando a verdade, mas estou aqui para sempre defender a família, proteger a família. Lembrando que eu trabalho com moradores de rua, em situação de rua, desde os 17 anos de idade. E olha, 90% dos casos, eu sei que existem exceções, mas 90%, se eu posso colocar um percentual, mas vamos melhorar. A maioria dos casos, o morador de rua não está lá porque ele é um coitadinho. Ele está lá porque ele está, lógico, ele está se vitimizando, ele está em autocomiseração, né? É lógico que ele não vai falar para você que está servindo alguma coisa para ele, ajudando, dando uma roupa, dando uma comida, que ele destruiu a vida da família, que ele estuprou a mãe, que ele estuprou a irmã, que ele roubou a casa, que ele bateu na avó para roubar o dinheirinho dela para usar crack. Ele não vai falar nada disso, ele só vai se vitimizar. Quantas vezes nós fomos servir um café e eles falaram, não tem chá não, café me dá azia. Eu não tenho uma roupa de marca aí não, que eu não gosto disso aqui, eu não acho bonita. Então você vê o orgulho, né? O orgulho é o pior de todos, né? O que coloca as pessoas em situação de rua, a maioria das vezes é o orgulho. Né? E nós temos assim uma experiência muito empírica com isso, porque nós trabalhamos, né? E sabemos, e já ouvimos muito, né? Então, pela experiência, eu posso dizer que a maioria não está lá por necessidade, está lá porque quer, está lá porque não quer perdoar, não quer liberar perdão, não quer pedir perdão, não quer se humilhar, porque tem orgulho, né? Então, partindo deste princípio, eu já tenho uma grande dificuldade de acreditar num morador de rua que sai, né, praticamente um narcisista, falando de um monte de coisas dele, um cara inteligentíssimo, né? Principalmente a gente que entende até na arte da manipulação, o que parece, né? Nós não podemos afirmar porque eu também não conheço a fundo, mas pelas entrevistas que eu vi, né? Um cara muito, como é que eu vou dizer, muito inteligente na comunicação, né? Fala de uma maneira inteligentíssima, né? Melhor do que muitos doutorados aí. E, né, o pior, né, aliás, o principal que eu acho da discussão toda, eu acho que é o mais feio de tudo que está acontecendo, né? O Dr. Igor José Algar está aí com a gente dizendo que é perspicaz, né? Também acho o pior de tudo, o que está acontecendo é a forma que as pessoas estão o tratando, ok? O lugar que as pessoas estão colocando essa pessoa, né? Por quê? Né? Qual o tipo de mérito que ela tem para ser colocada num lugar de destaque, né? Alguns dizendo até que vai sair para política, né? O cara fazendo música agora, morando em casa boa, o pessoal bancando. Peraí, gente. Então eu quero falar a respeito disso que está acontecendo. E eu estava esperando, para poder me manifestar, eu estava esperando que esta senhora se manifestasse, né? O nome dela é... Cadê aqui, pessoal? Eu estava esperando que essa senhora Eduardo e Sandra, né? Eduardo é o marido que supostamente, na verdade, espancou. Ele não é suposto, porque tem um vídeo gravando que ele espancou. Não o julgo também, ok? Não o julgo, porque numa situação daquela, vendo a esposa dele do jeito que estava, não sei se ele estava entendendo que era um estupro, né, que era um abuso, ou se era o ódio mesmo de entender que estava sendo traído. Um homem nessa hora muitas vezes não se segura, na maioria das vezes, então não quero eu não quero julgá-lo, tá bom, gente? Agora, não quero nenhum momento, porque assim, a gente precisa ter empatia, tá bom? Eu não sei se eu faria diferente, ok? Tomara a Deus
que o Senhor tenha misericórdia deles, dessa família, e que nunca venha acontecer isso com você e nem comigo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Deixa eu colocar. Antes de começar, eu quero lembrar que essa moça, essa senhora, né, a Sandra, ela está se manifestando agora na mídia com um diagnóstico médico, ok? De transtorno bipolar afetivo. Então, para começar essa conversa, deixa eu te dizer algo. Eu tive duas experiências, eu presenciei 2 vezes na minha vida, né, trabalhando com as coisas espirituais, com as coisas eternas. Eu presenciei 2 vezes casos muito parecidos. Então eu quero começar contando para você. A primeira vez que eu presenciei um caso desse foi um menino que eu estava ganhando para o Senhor Jesus na minha adolescência, ok? E eu comecei a falar do Senhor Jesus para ele. Ele era envolvido com algumas coisas do rock. Nós sempre fomos do rock, sempre fomos roqueiros, sempre gostamos de rock. E ele começou a perguntar algumas coisas a respeito das coisas ocultas. Naquela época nós não tínhamos sabedoria nenhuma a respeito dessas coisas, muito menos a respeito de batalha espiritual. Nós não tínhamos nenhum tipo de sabedoria nisso. Era pura graça do Senhor nos protegendo, porque nós entrávamos em cada lugar que nós não éramos preparados espiritualmente. Mesmo assim, a misericórdia do Senhor nos protegeu quando adolescentes ou jovens. Agora, olha o que aconteceu. Esse menino começou a frequentar minha casa. Nós primeiro começamos a falar com ele a respeito da palavra, né? No pouco que nós conhecemos a palavra, não que nós conheçamos muito hoje, né? Quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu vejo que eu não sei nada. Mas lá muito menos, naquela época muito menos. Então começamos a levar ele aos cultos, né? Ele começou a passar por uma transformação de conversão, por um processo de conversão. E olha o que aconteceu, gente. Ele começou a se interessar e começou a ler coisas do oculto, coisas de satanismo, coisas de batalha espiritual, e começou a vir perguntar para mim. Lógico, aquilo fascinava a gente, né? Nós éramos adolescentes, nós não sabíamos de nada, aquilo era fascinante, a gente começou a ver, só que começou a acontecer algumas coisas muito estranhas com ele. Ele começou a falar nada com nada, né? E eu lembro que a mãe dele um dia foi na minha casa pedir oração e ela ficou possessa por demônios, né? Na minha casa, quando ela se ajoelhou para orar. E eu não sabia o nível espiritual que aquela casa andava, né? Que aquela família andava, caminhava. Mas ele entrou numa loucura, né? Num transtorno também bipolar terrível. E ele não falava nada com nada. Ele ia na minha casa de madrugada, acordava todo mundo e ele falava que estava vendo coisas e olhava o rosto das pessoas e via outras coisas e via demônio em um, Deus em outro. E ele falava todas essas coisas muito parecidas com a entrevista que nós ouvimos a princípio dessa senhora, né? Por isso me veio muito temor quando aconteceu tudo isso. E eu lembro que ele nunca, eu não sei hoje se ele está vivo ou não, ele era um pouco mais velho, mas ele nunca mais voltou ao normal. A família teve que... E aí vai para psiquiatra, e aí é internado, e aí toma um monte de remédios, e aí a pessoa é dopada, e a pessoa nunca mais volta ao seu estado normal, né? Eu lembro que na época nós pedimos ajuda aos nossos pastores que eram homens de Deus, mas não tinham conhecimento nessa área, e não conseguiam ajudar, e logo jogaram para a área médica, né? E aí eles simplesmente começaram a se esquivar da coisa, porque era uma coisa complicada mesmo de entender, imagina. E eu lá, jovenzinho, tentando, chateado por meu amigo, querendo que ele fosse curado, trabalhando com todas as áreas espirituais sem saber, e o Senhor me guardou. Mas infelizmente ele entrou num lugar muito estranho, né? E aí todo mundo começou a falar que ele estava louco e tudo mais, e ele começou a ter atitudes muito estranhas, e daí pra frente você sabe como funciona, dopam a pessoa para ela não, porque ela se torna na cabeça de todos perigosa, e aí ela já vira outra pessoa, né? Infelizmente se torna até escrava, né? Muitas vezes porque trabalhou ou conheceu áreas espirituais que ela não tinha condições espirituais de conhecer. Entrou em áreas de batalha espiritual que ela não tinha condições de entrar, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento, errais por não conhecer as escrituras, né? A gente não conhecia, não sabia, né? E eu vi acontecer. E depois de pastor também, eu vi acontecer algo muito semelhante com uma moça,
né? Eles eram de uma congregação de um amigo, e essa congregação não tem não tem ênfase em batalha espiritual, e essa moça começou a entrar em batalha espiritual, uma moça muito exemplar, ok? Tô falando como cristã, uma moça reta, séria, discreta, tá? Casada com o marido que a amava, um casamento discreto, inclusive ele era braço direito dos pastores, ajudava muito. E essa moça começou a entrar em algumas áreas de batalha espiritual, e de repente aconteceu algo muito parecido, começou a ver coisas do marido e fugiu, né? Imagina uma moça daquelas, fugiu, pegou carona com um caminhoneiro, sumiu, né? E começou a falar coisas com coisas, e falar de pastor, e falar do marido, e falar de todo mundo que estava perto, e todo mundo via que existia uma bagunça na cabeça dela, né? E foi muito triste, né? Na época nós acompanhamos o marido, muito triste também, né? Tentamos ajudar na medida do possível, fomos impedidos por algumas como é que eu vou dizer? Posições éticas que talvez hoje eu não faria igual. Mas, enfim, aprendemos com tudo isso, né? E passamos e observamos tudo. Não queira estar no lugar dessas pessoas, ok? Porque é muito triste, né? Principalmente quando eram pessoas retas, pessoas sérias, que eram acima de qualquer suspeita quanto a qualquer coisa dessa parte, né? Dessas áreas. Então, gente, quando aconteceu isso, que estourou na mídia, todo mundo começou a falar a respeito dessa mulher, desse mendigo, começou a sair um monte de chacota, gente, um monte de gente zoando, um monte de gente brigando, um monte de gente gente, tirando sarro na internet, inclusive evangélicos, gente, pastores, líderes, tirando sarro, tá? Fazendo brincadeira, sabe, gente, totalmente desprovidos de empatia, porque, gente, se coloca no lugar daquele homem, se coloca no lugar desse casamento, né? E a moça não falava, ela estava transtornada, só via uma imagem, todo mundo julgando, falando isso e aquilo da moça, e falando do marido, e gente tirando sarro do marido, e um monte de meme na internet. E o pior de tudo, além de falarem muitas coisas ruins, né, e eles terem virado motivo de chacota do Brasil todo, ainda colocaram o morador em situação de rua num lugar de evidência, num lugar como um herói, né? Como se ele tivesse feito uma coisa bonita, a ponto dele virar um influenciador, né? Influenciador do quê? Né? E começaram a colocar o cara no lugar de destaque, sendo que ele não merecia esse destaque em momento nenhum, né? Aí vão falar assim, puxa, mas a mulher foi lá e se abriu para ele, e etc, e ele falou, é o que ele diz, né? Eu só posso dizer uma coisa, nesses dois casos que eu presenciei na minha vida, era nítido, inclusive eu dei uma pincelada nisso nas nossas congregações, para que ninguém entrasse dentro dessa zoeira, dessa chacota, para que não tomasse o pecado dos outros para eles. Era nítido, nesses dois casos, era nítido que eles estavam com a cabeça bagunçada. A minha pergunta é, esse morador de rua, vendo a situação dele, vendo uma mulher bonita, uma mulher bem vestida, uma mulher arrumada, uma mulher que se cuidava, que se cuida. Vamos dizer que, segundo ele, ela fez um convite para ele. Durante todo o tempo que ele teve diálogo com ela, ele não percebeu que existia uma bagunça mental ou espiritual na cabeça dela? Vendo e ouvindo esse homem inteligente do jeito que ele é, ele não discerniu nada, ele não viu nada. Não viu nada, ele não percebeu nada. Ele teve relação com ela e não percebeu nada. Ou seja, ele não se aproveitou. Ele só aproveitou a oportunidade. Ele não se aproveitou dela. Porque ele não percebeu nada, nenhum tipo de incongruência, não percebeu nenhum tipo de instabilidade, ele não percebeu nada. A cabeça, ela estava perfeita, segundo ele, com tudo que aconteceu. Então, assim, existem muitas controvérsias aí, existem muitas coisas estranhas, né? Eu queria muito ouvir essa moça
né, em sã consciência. Agora parece que ela está um pouco melhor, depois está tomando um monte de remédio. Os médicos disseram, os psiquiatras, segundo ela, segundo a entrevista, que ela tem que ficar muito tempo, agora pro resto da vida, tomando remédios. Isso não é brincadeira, ela tem filhos, gente, é uma mãe, é uma esposa, né? E ninguém tava nem aí pro marido, ninguém tava nem aí pros filhos, ninguém tava nem aí para difamar uma pessoa, porque hoje parece que o like, né, ele é mais importante do que tudo, né? Um monte de gente gritando, um monte de youtuber falando, pegando a curva. Na época aconteceu porque era bombástico, mas, gente, a gente precisa entender uma coisa, são vidas, ok? Ah, mas o morador de rua, em situação de rua, também é uma vida. Ok, né? Não estou afirmando que ele é vilão também, eu estou fazendo perguntas, estou pensando. Agora, de tudo, eu só vi uma coisa, eu vi as pessoas colocando ele como um semideus, né? Até se orgulhando dele, chamando ele para lives, chamando ele como se ele tivesse feito uma coisa super linda. Gente, isso foi um adultério, né? Queira ou não queira, se ela estava em sã consciência ou não, né? Eu não acredito que ela estava em sã consciência de verdade. Eu prefiro acreditar no casal, mas enfim, é um adultério, não é uma coisa bonita. Ou o adultério ficou bonito agora porque o sertanejo tá cantando que é bonito adulterar, né? Porque tem um monte de sertanejo cantando e apoiando o adultério, inclusive uma que faleceu há pouco tempo, né? Tá bonito? Ficou bonito de um tempo pra cá? Eu não tô entendendo. Destruição de lares ficou bonito de um tempo pra cá? Né? Destruição de família ficou bonito de um tempo pra cá? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Então, gente, é muito triste, né, saber disso. É muito triste ver a reação da sociedade, a reação de como as pessoas se manifestaram e estão se manifestando até hoje. Quem está bancando esse homem, gente? Quem está bancando esse homem como se ele fosse um exemplo ou como se ele fosse um herói? Fala pra mim. Quem está bancando? Quem está bancando a iniquidade? Quem está bancando as coisas erradas? Ah, estão bancando o ser humano. Peraí. Gente, como é que uma pessoa pode se promover num nível desse e as outras pessoas baterem palma? Pior, evangélicos entre aspas, porque uma pessoa que se diz evangélica, ela não pode apoiar as coisas erradas, né? Pois é, né? Tô lendo aqui o que virou errado, tá certo, já vou ler. Olha só, lixo virou luxo, né? É exatamente isso. Agora, gente, eu acho muito, muito estranho tudo que está acontecendo, sabe? Eu sei que o Brasil tem uma realidade muito louca, porque, veja, enquanto tem uma guerra acontecendo, com pessoas morrendo, tem deputado de olho nas loiras da fila da guerra, né? Enquanto tem uma guerra acontecendo, tem jogo de futebol lotado. Não é o problema, tá bom, gente? Não estou dizendo que o mundo inteiro tem que parar por causa de um país. Mas parece que as pessoas estão tão fora da realidade, gente. Isso vai afetar o mundo todo. Tudo que está acontecendo vai afetar o mundo todo. E eu quero dizer para você que tudo que acontece com as pessoas de ruim e que as outras pessoas se agradam do mal das outras também vem para elas, tá? É a lei bumerangue. Tudo que você quer que façam com você, façam com os outros, né? Foi o próprio Jesus que disse isso. Não é esoterismo, não é misticismo, não, tá bom, gente? Então, o que você quer que façam com você, façam com os outros também, né? Gente no carnaval, ficando possessa no meio do carnaval, né? Por que o carnaval aconteceu agora, gente? Aliás, eu coloquei um vídeo, nós colocamos um vídeo lá no meu canal, Rafael Querido Oficial, lá no YouTube, falando a respeito disso, né? Nós sentimos muito forte de celebrar a Páscoa, além das nossas ceias, né? Que é a nossa Páscoa hoje do Cordeiro, celebrar a Páscoa de uma forma diferente esse ano. E de verdade, gente, pra mim parecia que era a última Páscoa que eu estava celebrando. Muito estranho. Não estou afirmando, estou dizendo estou falando a respeito de um sentimento. Falei para as nossas congregações, né? E a Páscoa, elas caírem todas alinhadas, né? Tanto para muçulmanos quanto para cristãos, quanto para judeus, né?
E achei muito estranho. Fomos pesquisar a respeito disso, vimos que as constelações, vimos que os planetas estavam alinhados. Depois você dá uma olhadinha lá no nosso canal, No Mínimo Estranho é o nome da série, né? E você vai ver que tem muita cristocidência acontecendo nessa época, gente. As pessoas parecem que estão cada vez mais distraídas. Então, assim, ó, eu tô falando aqui, tá? Eu não vou me estender muito. Eu só quero falar a respeito do seguinte: qual que é o posicionamento de um verdadeiro cristão quanto a isso? Primeiro, orar pela família. Eu orei pela família. Segundo, orar para que a verdade venha à tona. A gente está falando aqui de um acontecimento que teve uma repercussão nacional, né? Pela lógica, né, por causa do tipo de testemunhas e por causa da coisa estranha que ninguém sabe afirmar nada, não falar, né? Ou tomar cuidado na forma de falar, né? E esperar ouvir todas as partes, gente. Esperar ouvir todas as partes. Mas não. Saíram decidindo tudo e batendo martelo em tudo sem ouvir todas as partes, gente. Falando que a mulher era isso, que a mulher era aquilo, que a mulher tinha desejos, que a mulher tinha... Gente, pelo amor de Deus, eu presenciei algumas situações parecidas. Gente, é horrível. É triste. Sabe? Precisavam ter orado por esse marido, para ele aguentar o baque. Hoje ele está ainda cuidando dela. Então, assim, já é algo de se observar. Mas o que está acontecendo? Eu vou ler para vocês. Isaías. Deixa eu ler um pouquinho aqui dos comentários, vai. Deixa eu ler um pouquinho dos comentários aqui. Depois a gente vai... Tem muita gente desequilibrada nesse mundo. Tiago Gomes, né? Brasil, líder de promiscuidade sexual do mundo. Infelizmente, Pastor Bartolomeu. É necessário que venham esses escândalos. Pois é. Né? E tem crente brigando por causa de linha teológica. Pelo amor de Deus, gente, vamos ganhar vida. Pelo amor de Deus, ganha vida para Jesus, né? Os sinais estão acontecendo, o povo de Deus não desperta. Nossa pátria não é daqui. Devemos andar na contramão da moda. Sim. Olha os delegados, meus amigos queridos. Delegado Tito, delegada Tatiana. Tudo bem? Os delegados mais bonitos do Brasil. Glória a Deus. Gente, entra aqui no papo com a gente. Tem como vocês estão... Não sei se vocês estão de plantão ou não. Se der, entra aqui no papo com a gente. Cuidado com esse pai de família, deve ser intenso. Gente, misericórdia, sabe o que quer dizer a palavra misericórdia? É pegar a miséria da pessoa e colocar dentro da sua córdia, do seu coração. Ninguém mais está tendo misericórdia não, gente. Bora, delegada, chama aqui, deixa eu ver aqui. Chama aqui que eu já aceito. Aqui, ó. Olá, pessoal, boa noite, Bispo Rafael. Boa noite, Bispo. Boa noite, tudo bem? Cafezinho para acordar. Aqui, Bispo. Olha a camiseta aqui. Deixa eu ver. Da igreja Church o Alvo. O que está escrito aí? Voz do que clama no busão. O senhor sabe, delegado, que essa camiseta aí é de um ministério, né? Que eles pregam a palavra nos ônibus e já ganharam muitas pessoas para Jesus. Aí, muitas pessoas em depressão. Muito legal. Sei disso. E também desperta muita bronca, porque tem gente que não quer ouvir nada no ônibus. Isso mesmo. Só mandar um abraço. Glória a Deus. Muito bem-vindos a essa live que foi de repente, para variar. Então, a gente chegou há pouco também, a gente só se trocou aqui para estar presente, mas chegamos a tempo aí de prestigiar a sua live, Bispo. Boa noite a todos, pessoal. Legal. É um prazer estar aqui com vocês. E saímos de uma delegacia de homicídios e proteção à pessoa, onde tem as maiores tragédias, para encontrar o quê? A palavra, né? Encontrar a traz fé, vida. Encontrar o caminho e a vida. E a paz. E a paz, sem dúvida. Gente, para quem não sabe, nossos queridos delegados são delegados da Delegacia de Homicídios de Curitiba, né? Muito competentes aí, fazem um trabalho excepcional, muito humanos, né? Seres humanos muito especiais, né? Que trabalham aí na lei, né? Um trabalho muito parecido com o nosso, né? Muito parecido, é outra área, mas é a mesma, né? Verdade. Praticamente.
Eles têm até Você uma frase, resgata né? Que pessoas, lugar né? de Você bandido é na resgata cadeia. almas, E eu né? tenho outra frase, que lugar de pecado é no inferno, né? Pois É é. verdade. Além Pra de nós, tudo, pessoal, eles são os delegados mais bonitos do Brasil, gente. Olha essa cutis, olha Onde estão? esse casal. Onde estão? esse é o único problema que eu encontrei até hoje. Dizem que toda pessoa tem um defeito. E o bispo querido tem um defeito, ele não enxerga bem. Tem que ir no oftalmologista, porque nos chamar de bonitos, né? Conseguir encontrar seu defeito. E olha que eu sou um investigador nato. Né? Já procurei Meu defeitos em Vossa Excelência e até hoje não encontrei. Agora encontrei um problema de visão. Meu Deus, tem muitos defeitos, todos nós, né? Mas estamos atrás do perfeito, né? Que é Jesus. Com certeza. Gente, deixa eu falar, eu tô falando a respeito do que aconteceu aí com o morador em situação de rua que ficou famoso e tá até rico, pelo que tá aparecendo. E eu tava esperando, muita gente perguntando, pedindo pra gente falar a respeito, né? Mas eu tava esperando a moça, a senhora se manifestar, né? A senhora Sandra se manifestar. Inclusive, eu falei a respeito de duas situações que eu presenciei, não sei se vocês já estavam na live, duas situações que eu presenciei muito parecidas. Uma quando jovem, adolescente, né? Quando jovem parece que eu tô tão velho, né? Mas... E outra, há algum tempo atrás, já depois de pastor, muito parecidas, né? E isso me trouxe muito temor, né? E a gente está falando a respeito da repercussão e da forma que as pessoas colocaram isso como algo tão grandioso na vida deste morador em situação de rua, sem ouvir, né, as outras partes, né? E julgaram e fizeram chacotas, e eles viraram piada no Brasil, meme, né? E agora a senhora Sandra está se manifestando, né? Inclusive se manifestando, dizendo, está se manifestando debaixo de um diagnóstico médico, psiquiátrico, né? Tomando remédios fortíssimos, né? Que inclusive disse que tem que tomá-los pro resto da vida, né? Então assim, a gente já vê, né? Ela falou que trocaria tudo pela vida antiga dela na última entrevista que ela deu. E aí eu vim, depois de ouvir todas as partes, falar um pouco a respeito disso. Não sei se vocês têm acompanhado, o que vocês acham. Deixa eu ouvir a opinião de vocês, como autoridades da lei, por gentileza. Temos acompanhado, sem dúvida alguma, até porque o nosso trabalho, né, além de nós investigarmos homicídios, crimes contra a vida, nós tomamos ciência, obviamente, do que acontece no país, porque somos cidadãos. E para isso temos que tomar conhecimento dos fatos, assinamos vários jornais. Então, em relação a essa questão, eu concordo em gênero, número e grau com o bispo, porque houve uma maximização de uma situação e essa mulher, sem dúvida, acabou sofrendo um dano de cunho material, de cunho moral e praticamente irreversível. Eu não digo irreversível. Caso contrário, eu diria que seria irreversível. A questão psicológica dela frente à sociedade, depois de toda a exposição que teve, exposição midiática, pejorativa e negativa. Então ela vai ter que ressurgir, ela vai ter que renascer como uma nova pessoa, como um novo cidadão. E para isso, né, eu sempre digo que não tem mais caminho, mas depois que eu vi muitas pessoas renascerem, né, na igreja o Alvo Church, que estavam no fundo do poço, pessoas do crack, pessoas que acho que falhou. Cortou o seu aí, doutor. O meu tá bom. Mais volta e conseguiram, então acho que só na palavra de Deus. Na palavra de Deus, não nos remédios mais, né? Nada contra os remédios, acreditamos na ciência, né? Acreditamos na psiquiatria, na psicologia, mas vai ter que encontrar na palavra de Deus o caminho para retornar à sua vida antiga. Não vejo outro caminho. Doutora Tatiana? Eu achei ali que houve uma humilhação pública em várias óticas, né? Se nós formos ver bem, essa pessoa que estava naquele momento em vulnerabilidade social, ele aproveitou-se disso como uma escalada para a fama, para o sucesso, passou a ser poeta, passou a ser ícone, ídolo de muitas pessoas. E isso eu acho assim que deixa... Exemplo, influenciador. Agora ele é o cara.
né? É o cara do momento. Tudo porque conseguiu ficar com uma pessoa, independente da situação que aconteceu com a moça, independente da forma, da abordagem, independente disso. Eu acho assim que o ser humano hoje vive uma e o exercício do bem é algo cotidiano, algo que tem que ser verificado a todo momento. Então, eu acho mais fácil nós rirmos e repostarmos, porque é engraçado, porque é difícil de se ver, porque ele tem um cara de zombador. Nossa, me identifico com esse cara aqui é o cara, né? Então, eu acho que nós temos falsos ídolos, né? O Falsos brasileiro, heróis. Na verdade, gosta de falsos heróis, né? Tá sem parâmetro, né? Ele gosta do autista, ele gosta do drogado, ele gosta do patrão, da biqueira. Ele sempre tem uma ideologia torta. E isso eu acho que é uma coisa que exige disciplina de todos nós, o tempo todo. E essa é uma diferença que eu vi em países europeus. Solta bandido, fica com raiva de quem solta inocente. Isso mesmo. É uma coisa que eu notei, bispo, em outros países, que os heróis deles são heróis que mudaram o país, que mudaram a democracia, são religiosos. E aqui no Brasil nós temos o hábito de idolatrar pessoas que, em regra, não fizeram bem para a sociedade ou que fizeram bem só para si. Nada contra jogador de futebol, nada contra artista da Rede Globo, nada contra, muito pelo contrário, admiro, adoro futebol e adoro um bom filme. Mas daí para transformar eles em heróis é uma coisa muito distinta, porque o que eles fizeram foi só acumular patrimônio para si. O que fizeram para os outros? O que eles externaram, né? Qual foi o ato de fé deles? E como o senhor bem prega, né? Se o termo é esse, né? Nos cultos, a fé ela tem que se concretizar, tem que se materializar, tem que se exteriorizar. Então, o que eles exteriorizaram em prol da sociedade? Nada, né? Então, por isso, eu digo que, por exemplo, um dos meus heróis, né, é o bispo querido. Pelo trabalho que faz, pela reinserção social que faz de centenas de pessoas, é sério, de pessoas drogadas, de pessoas com problemas, de problemas econômicos, que vão lá e encontram a paz, encontram a palavra de Deus e renascem para a vida. Então, meus heróis, às vezes, né, são diferentes. Não são tão conhecidos, não têm estátuas, não fazem gol de bicicleta, né? São pessoas comuns, mas que se doam. Bispo? Desculpe. Pode continuar. E sabe, bispo, se a gente for ver bem, quando a gente visualiza assim uma figura de um ídolo, um herói, alguém que você se espelha, né? É só você fazer a seguinte pergunta: que diferença, se essa pessoa morresse agora, que diferença ela faria para a sociedade? Quem iria sentir a falta dela? Até a gente comentou ontem mesmo, fazendo esse exercício, para a gente ter plena noção da nossa insignificância no mundo, sabe? Então, o que diferença você fez? Que rastro você deixou na sua vida? Eu deixei um rastro, fui um bom artista. Ajudou quem com isso? Influenciou quem? Influenciou um monte de jovens a irem para a droga, a beberem e dirigirem? O que você influenciou? Isso eu falo na essência, né? Não influenciar externamente, sim internamente. Com heróis musicais que têm letras que levam para o vício, que levam para a perdição. A maior parte das letras, se nós analisarmos hoje, e fazer uma interpretação gramatical de português ali, literalmente, né? Que levam ao quê? Fomentam o quê? É a pergunta. E quando você analisa a letra, analisa a música, analisa a vida do cantor, está fomentando o ódio, você vai ver que essa pessoa já está separada, essa pessoa tem muitos namorados, essa pessoa tem uma vida desregrada, essa pessoa dirige alcoolizada, essa pessoa expõe partes do corpo, nada contra as partes do corpo, porque eu acho o corpo humano muito bonito, né? Mas expõe com benefícios pessoais, e então... sem falar na vulgarização da mulher, né? Que é uma coisa hoje tradicional, né? Inclusive, se a gente for verificar bem, o que é algo que já é comum, que é aquilo que a gente vê a todo momento, mas não quer dizer que a gente precisa aceitar,
né? Então, assim, a vulgarização do corpo da mulher nas músicas, ou seja, toda essa simbologia escondida que elas existem, né? Existem termos bem próprios, inclusive, dentro desses estudos, que trazem cada vez a mulher com mais espaço, mas ao mesmo tempo vulgarizada, né? Então, assim, isso tudo, eu acho, assim, que nós temos que ter um olhar diferenciado para essas situações. E ao mínimo que nós podemos fazer é não fomentar isso, né? Não repostar, não apoiar, sem insurgir contra algumas coisas, né? Então, essa é a nossa visão. Mas não quer dizer que ela esteja certa ou errada, é apenas uma forma, um ponto de vista, né? Estão colocando aqui, ó, Pablo Vittar no Brasil foi a mulher do ano. Não foi na mulher, né? E aí colocaram também, né, a respeito, não escreveram aqui, não me assusta o povo porque o mundo jaz no maligno, mas ver cristãos fazendo chacota com isso é terrível. Verdade, né? O pouco que eu assisti a respeito do assunto, eu confesso que eu não assisti, nem creio que eu assisti tudo, mas algumas reportagens só, talvez esteja até faltando, mas já me bastou. Eu vi que ela estava fazendo, parece que uma ação social, estava ajudando pessoas, um pouco antes de tudo isso acontecer, né? Então, assim, ninguém colocou nada na balança para fazer um julgamento dessa mulher, né? Só colocaram ali que ela tinha desejos, que ela era adúltera e etc, etc. E ninguém colocou nada na balança. Como eu já havia presenciado algumas situações, né, até pelo lugar que nós exercemos hoje, que o Senhor nos colocou, eu falei para minha família e falei para as nossas congregações também. Falei, gente, não entra nisso porque pode ser que esteja acontecendo algo espiritual, né, que possa ter atingido, né, toda a área. Nós amamos os médicos. Lucas era um médico amado que andava com o apóstolo Paulo, mas a Bíblia também fala a respeito de um rei, o rei Asa, que morreu porque colocou mais a fé nos médicos do que em Deus. Ou seja, primeiro no médico dos médicos, depois nos médicos que dependem do médico dos médicos. E até você falou de o que nós vamos deixar, né? Também tem um rei na Bíblia, se eu não me engano era Jeroboão. Agora eu não lembro, se eu tiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Mas tinha um rei que a Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudade. Jeroão, acho que é. Me corrijam se eu estiver errado. Mas ele existiu e ele morreu sem deixar saudades. Ou seja, ninguém sentiu falta, né? Uma pessoa viver assim, essa mulher é uma mãe, ela tem filhos, né? E tudo isso, ninguém se importou. O que vai acontecer na cabeça dessa criança ou adolescente, não sei qual a idade, mas, né? Em tudo que vai acontecer. O que mais me indigna, como me deixa indignado, como é Jeroão. Muito obrigado. Pastor Valdomiro. Muito obrigado, pastor. Às vezes dá uns brancos daqueles aqui. E o que mais me indigna é que realmente aqueles que eram para ser exemplo estão tomando partido e tomando o pecado dos outros para si. Um dia eu estava conversando com um advogado e eu falei a respeito desse versículo. Ele falou, dá para tomar o pecado dos outros para você? Eu falei, dá para tomar o pecado das pessoas para você. Então, assim, eu tô falando há algum tempo já, nem queria me estender muito nessa live, mas eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu. Agora, ouvindo essa senhora, eu fiquei mais triste ainda, por ver uma senhora toda encabulada, né? Não estou aqui sendo puritano no sentido de você tem certeza que ela não fez nada? Eu não tenho certeza de nada. De qualquer forma, eu sempre vou ficar com a família. De qualquer forma, eu sempre vou pensar em quem tem família, em quem respeitou sua família, ainda que foi por um período de tempo. Ok? Vamos dizer que essa mulher esteja mentindo. Vamos dizer, não acredito, mas vamos dizer. Eu ainda fico com a família, né, com o esposo, com a mulher, com a filha, do que com um morador em situação de rua que deixou todo mundo. Então, assim, é muito simples, né? A Bíblia fala que se conhece a árvore pelos frutos. Os poucos que nós conhecemos em ambos, falam por eles, gente. Pelo amor de Deus. Né? Quantos históricos essa mulher tem de promiscuidade? Não tem, porque senão a mídia já teria jogado tudo na televisão, você sabe disso. Verdade. Né? Eles investigam tudo. Né? Quantos históricos ela tem? Agora, e esse senhor? Qual é o histórico dele para colocar ele como herói? Né? Esse morador em situação de rua. Né? E eu estava falando aqui, até porque desde os 17 anos eu trabalho com moradores em situação de rua, e a maioria dos que eu conheci estavam dentro do vitimismo, de uma autocomiseração,
Mas eles não eram vítimas, eles eram orgulhosos. Eles não contavam as coisas ruins que eles haviam feito com a família. E ali eles até exigiam coisas, né? E viviam dentro daquilo. E até hoje a gente tem o nosso trabalho do Alvoroço. Para quem quer conhecer Alvotube, lá tem o Alvoroço, nosso trabalho com moradores de situação de rua. E nós fazemos pelo que nós somos, não pelo que eles são. Mas na maioria, eu também já conheci. Eu conheci um cara que era morador de rua, que morava dentro de uma caixa em São Paulo, que ele era pastor, um homem erudito na palavra de Deus, e ele pegou a esposa dele com outra pessoa na cama e ele saiu andando no mundo e virou morador de rua, super limpo, morava dentro de uma caixinha, uma caixa de geladeira, né? Ele punha a caixa, armava a caixa, dormia dentro da caixa, limpo, com as coisinhas dele todas arrumadinhas, mas não queria, a cabeça dele ficou ruim e ele saiu andando. Acontece, né? Existem casos e casos. Sim. Mas, gente, a gente vê... Doutores, vocês são espertos nessa área. A expertise de vocês veem no olho das pessoas quando as pessoas são espertas, não veem? Vocês veem quando as pessoas querem enganar, querem esse papel. É o nosso trabalho. A gente é pago para investigar e para duvidar. Mas lá a gente finge que acredita e a pessoa deixa a pessoa mentir às vezes não muito. Para atingir o nosso objetivo. Às vezes a gente tolera, não fala nada, mas a gente vai, infelizmente, a gente acaba se acostumando, né, com a mentira humana, né? Você acaba que o animal não tem isso, né? Só o humano que tem. Ver como o ser humano, ao mesmo tempo ele é ótimo, ao mesmo tempo ele deve ser fiscalizado o tempo todo, né? E bispo, em relação à mentira, né, já vai falar o delegado xerifão aqui, o Brasil é um país que aceita a mentira, é uma coisa interessante isso. Os Estados Unidos, alguém que é investigado não pode mentir para o delegado, lá é o xerife, né, não é o delegado. A pessoa não pode mentir para o promotor de justiça, lá. A pessoa não pode mentir para o juiz nos Estados Unidos, porque lá é um crime isso. Ele pratica, então, o crime que ele está sendo investigado e mais o crime de mentir, que se chama perjúrio. Quem duvidar, joga no Google e vê que tem uma consequência grave o perjúrio. Aqui no Brasil, não. Eu digo que aqui é o país da mentira, infelizmente. E aqui o sistema jurídico permite que o criminoso minta para o delegado, minta para o promotor e minta para o juiz. Então, é uma coisa que nós temos que mudar na lei. Temos que ter uma legislação mais rigorosa, porque o Estado é o pai. O Estado é como se fosse o bispo. Ele é o líder de condutas da sociedade. Quando o Estado diz, por exemplo, na Lei 9.605 do meio ambiente, que é crime maltratar animais, ele manda um recado para a sociedade. Não faça mal para o gatinho e para o coelhinho, né? Seja bonzinho. Quando no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, o Estado diz que é crime dirigir alcoolizado, ele manda um recado para a sociedade: não dirigir alcoolizado, pode atropelar alguém. Agora, quando o Estado diz que pode mentir, qual que é o recado que ele manda para a sociedade? Minta, falte com a verdade, diga o inverídico. Então isso é uma hipocrisia muito grande. Então aqui no Brasil nós vivemos uma legislação que permite o direito de mentir. Tá? Essa foi uma pausa, aspas, pessoal, por uma parte jurídica. E a galera não está observando também. Eu vejo que no Brasil o povo não está observando também que durante muito tempo a gente foi doutrinado em ideologias marxistas, né, de cartilha de Lenin, tudo isso aí. E um dos mandamentos sagrados deles é que a sociedade torne aquilo que deveria ser exemplo, né, uma chacota, uma vergonha, que a pessoa, que a população perca totalmente a esperança no seu país, né, para que a coisa consiga dar certo do jeito que eles acreditam, né? Por isso que nós não conseguimos acreditar que uma ideologia de esquerda pode ter a ver com o cristianismo, né? Eu tenho colegas, para você ter uma ideia, artistas cristãos que são de esquerda, os respeito, os amo, mas eu não consigo entender na palavra de Deus que tem como, tá? Inclusive vai sair um vídeo no meu canal só sobre isso, tá? Porque eu não consigo entender de verdade, conhecendo a ideologia, né? É muito terrível, né? E é exatamente o que está acontecendo com o Brasil, né? Olha, exatamente na Bíblia está escrito, olha o que está escrito. Isaías capítulo 5, versículo 20. Vejam se não é isso que está acontecendo. Ai dos que ao mal chamam de bem,
e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e das luz as trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai desses. Agora, olha o que o Provérbio no capítulo 6, no versículo 16 diz. Existem 6 coisas que aborrecem ao Senhor, que o Senhor Deus odeia. A 7ª abomina a sua alma. Ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos para o mal, pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Como que um ser que se diz cristão ou seguidor de Jesus, ou que pelo menos acredita em Deus, pode apoiar o que está acontecendo aí ou até fazer piada com tudo isso? Eu quero, antes de terminar, só deixar um versículo aqui, aliás, alguns versículos aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 29. Lógico que o contexto todo está falando a respeito de muitas coisas, mas a partir ali do versículo 29 diz assim, ó, apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim: estando cheios de toda iniquidade, as pessoas que estão cheias de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha o tanto de coisas que aconteceram aí nessa situação. Desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia das pessoas. Agora olha o que ele diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que são dignos de morte os que tais coisas praticam, morte espiritual, eterna. Não somente os que as fazem, olha isso, não somente os que a fazem, mas também os que se agradam dos que a fazem. Tem uma tradução que diz também os que simpatizam. Ou seja, o pecado do pecador. Aí o cristão, entre aspas, se diz cristão, mas está simpatizando e brincando com a situação, ele está achando que está tudo certo. Eu não faço, eles que se danem. Não. Se simpatizou, fez parte, tomou o pecado para ele também. Interessante. Nunca tinha pensado então, assim, tanta profundidade nas palavras, mas é verdade. É verdade. Tá vendo? É grave, não, né? Igual. Então, assim, vamos falar para a nossa categoria de cristãos que acreditam em Jesus, que seguem Jesus, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas se não são ignorantes quanto ao que Jesus ama, ao que Jesus gosta e não gosta, então vamos colocar nessa categoria, falando de nós não devemos agir assim. Né? Nós não devemos pensar assim, não devemos apoiar nada disso. Né? Então, como que eu vou tomar as conclusões ou sair fazendo chacota ou piada ou usando memes? Você já viu como uma coisa é um rastro de pólvora, né? Quando uma coisa é ruim, mas quando as coisas são boas, parece que ninguém quer compartilhar, né? É verdade. Então, infelizmente a gente está vivendo isso. Então, eu vou até direcionar esse vídeo aqui. Mais mídia. O povo quer ver o sangue, né? Eu vou até direcionar esse vídeo aqui para as pessoas que esse casal, para essa família, né? Porque, como o delegado disse, muito bem falou, parafraseando o doutor, existe solução para eles, sim. Se eles estiverem no Senhor, existe uma restauração, sim, né? Principalmente, né, eles vão ter que liberar perdão sobre as pessoas que os fizeram mal, porque muitas vezes as pessoas destroem as outras, né, nessa falácia, né? Já está acabando o tempo aí, tem gente avisando que vai cair a live, mas se nós somos cristãos, nós devemos fazer diferente, devemos primeiro esperar, ouvir todos os lados, né? E principalmente, né, ter misericórdia, né? Pegar a miséria das pessoas que elas estão vivendo e colocar dentro do nosso coração, para que a gente... E a oração é o seguinte: que o Senhor restaure essa família, que o Senhor coloque arrependimento no coração
morador em situação de rua, que o Senhor restaure essa família em nome de Jesus. É claro que isso depende da decisão deles, de cada um, né, porque é individual, e que o Senhor tenha misericórdia deles e misericórdia de nós, para que nós não venhamos a fazer parte, nem a cair e nem a julgá-los condenando as pessoas, mas, né, entendendo que nós devemos agir diferente em todas as situações, em nome de Jesus, para que a gente não tome parte no pecado dos outros, né? Independente de qual foi. Exato. Amém? Amém. Amém, bispo. Deus abençoe, queridos. Obrigado pela participação mais que especial. Pelo convite. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado pela luz nessa sexta-feira que ilumina nossos caminhos. E se alguém acha que isso não pode ser utilizado, é porque não pensou nas palavras. Porque se pensar e reassistir essa live, vai encontrar o caminho que precisar. Amém. Só Jesus, né? Amém. Não a religião, só Jesus. Só Jesus na causa, né? É isso aí. Só Jesus em todas as causas. Amém? Se a live cair aí, gente, é porque acabou, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Estão trabalhando agora? Um abraço, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Os dois estão trabalhando agora na delegacia aí? Hã? Não, estamos em casa. Chegamos agora vocês estão em casa. Chegamos agora há pouco, amanhã tem um trabalho também, que tem operações para semana que vem. Aqui não para nunca, porque a violência, infelizmente, não para. Essa semana foi muito puxada. Quando as pessoas Mas Curitiba é top, né? Curitiba é exemplo para o Brasil, né? Antes todas as cidades fossem seguras igual a Curitiba e os policiais fossem respeitados igual em Curitiba são. Eu falo como paulistano e sei a diferença. Sabe? É incomparável. Delegados que eu conheço de outros estados e de outras capitais dizem que isso aqui é ínfimo perto da dificuldade que eles enfrentam, porque lá as organizações criminosas tomaram conta da polícia, tomaram conta do bairro, ninguém entra, ninguém sai sem autorização deles, dos criminosos. Nós não temos aqui em Curitiba, a polícia entra qualquer hora, em qualquer lugar, e não vamos deixar os bandidos tomar conta da cidade. Agora, se seguirem mais as leis de Deus, né? Sem dúvida alguma, aí encontraremos o paraíso na Terra. Mas isso não vai ser fácil, porque a luta é grande. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês tiveram participação no assalto de Guarapuava lá? Nós não participamos da investigação, não participamos. Foi uma galera pra lá, né? Eu vi que tinha um monte de gente de Curitiba indo pra lá, né? Sim, porque nós, como somos responsáveis pela cidade de Curitiba, e somos 4 delegados, né? Metade da cidade de Curitiba, então, na realidade, está aqui, entre o delegado Tito e a delegada Tati, nós não temos como sair. Então, nós temos oitivas, que é ouvir testemunhas, declarações, todos os dias, prisões temporárias. Vou dar uma informação privilegiada. Olha! A organização exclusivo criminosa, a nível de Brasil, é uma organização criminosa que não é pequena, está por trás desses crimes diversos e outros, interestaduais inclusive, também é nosso alvo indireto nas nossas operações e nas nossas investigações que levam a essa organização. Então, não está diretamente, sim indiretamente. E a rede social, Bispo, tem nos ajudado muito através de informações. Então, pessoas que às vezes têm temor de ir numa delegacia, de informar o delegado, de se expor por algum motivo, e eu compreendo isso, pode usar a rede social @delegado Tito Barrichello, @delegada Tatiana. Sigam a gente. Se tiverem quaisquer informações a respeito de organizações criminosas, de homicídios, entre em contato conosco. Bispo, nós protegemos a vida e nós garantimos, então, o sigilo absoluto. Isso é muito importante ouvir do senhor. Uma vez eu fui assaltado em São Paulo e eles me colocaram de frente com o assaltante. Então, assim, a gente não teve sigilo nenhum, né? Depois ameaçaram a gente, tudo. Eu achei aquilo, eu nem imaginava que era assim. Aí eu ouço o senhor toda vez falando, nós garantimos a proteção, garantimos o sigilo absoluto. Isso é muito importante. Por isso que Curitiba funciona, né? Obrigado. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Pelo carinho, pelo prestígio aí que o senhor tem nos dado. Muito obrigado. E parabéns pela palavra. Glória a Deus. Não é minha, por isso que é boa. Quando entra na palavra, mudou a jurisdição. Verdade. Vem dele. Amém? Está acima de nós. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado. Beijo a todos os internautas aí, espectadores.
todos os que estão aí. Daqui a pouco vai pro meu canal, Rafael Querido, lá no YouTube, aí o pessoal da equipe dá uma melhorada, coloca as imagens, fica bem bonito. Tá bom? Também aí, ó, sigam os delegados aí. Fotinho. Uma foto. Isso, uma foto. Foi já? Agora, peraí, só um pouquinho. Ela vai tirar uma foto para nós jogar no nosso Instagram para assistirem. A bochecha. Gordo. Eu sempre Todo saio mundo feliz. Só para não ser com a cara torta. Vê se corta minha bochecha no Photoshop aí depois. Vamos parar e vamos Se você não, eu convido, vamos assistir, tá lá eu bravo, vamos assistir. Não, tem que ir na paz. Vamos assistir, usamos a foto e vamos pedir pro nosso pessoal, nossos seguidores assistirem a live em momento posterior. Deus abençoe a todos aí, beijo, fica no alvo, falou, querido. Beijo, gente. Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau, pessoal.